Saudações matinais, sejam todos bem-vindos a mais uma edição matinal do MZ no ar. Suposto traficante paga 1 milhão de meticais e sai das celas da polícia. Isto acontece numa altura em que se calcula que nos próximos 10 anos os elefantes de Moçambique estarão em vias de extinção. Exatamente, já foi restituído à liberdade o cidadão de nacionalidade tailandesa detido às primeiras horas desta segunda-feira no aeroporto internacional de Maputo, na posse de 33 kg de marfim. O indiciado vai pagar às autoridades moçambicanas cerca de 1 milhão de meticais de multa. O indiciado, que estava detido na 8ª Esquadra da PRM na cidade de Maputo, foi restituído à liberdade em menos de 24 horas. As peças que resultaram da matança de elefantes estavam prestes a sair do território nacional quando o cidadão de 42 anos de idade foi detido. Este indivíduo foi detido prestes a embarcar para a Tailândia, iria fazer escala em Joanesburgo. Portanto, ele trazia aquelas duas malas que tem lá no interior um pouco mais de 30 kg de pulseiras feitas com base no marfim. Portanto, o produto foi apreendido, o indivíduo está sob custódia policial. Aquela senhora é a irmã dele, suposta proprietária, portanto, do produto. Neste momento continuam investigações no sentido de saber se porventura tenham outro material, portanto, em algum sítio, portanto, escondido, que é para depois tirarem para fora do país. Acabou por ser uma detenção de horas, uma vez que as autoridades da agricultura, alegadamente socorrendo-se da lei sobre áreas de conservação, restituíram a liberdade do indiciado sob termo de identidade e residência e pagamento de uma multa de 1 milhão de meticais. A nossa reportagem deslocou-se à casa, que também é restaurante do presumível traficante de marfim. Não foi possível ouvir o finlandês que, através dos seus trabalhadores, pediu para que abandonássemos as imediações deste local com o argumento de que o caso já estava resolvido com as autoridades moçambicanas. O indiciado é libertado num dia em que ambientalistas revelaram que enormes quantidades de marfim estão a ser vendidas em lojas na China, resultado de mais de 100 mil elefantes mortos no continente africano. Enquanto isso, um contentor com bebidas alcoólicas contrabandeado foi apreendido pela autoridade tributária de Moçambique. Um caminhão com um contentor de cerca de 30 metros que deu entrada em Moçambique há cerca de 6 dias, vindo da África do Sul, com destino à cidade da Beira, foi apreendido pelas alfândegas. O contentor vinha carregado de mercadoria supostamente pertencente a uma pastelaria e por trás, num fundo falso, o contentor tinha escondido cerca de 300 caixas de bebidas espirituosas. A mercadoria passou pela fronteira de Ressane Garcia e seguiu todos os procedimentos legais. Foi em seguida encaminhado à instância multimodal para pagamento dos direitos. Todas as ações dentro do terminal foram cumpridas conforme a lei. No entanto, as alfândegas tiveram informação de que circulava na cidade de Maputo um caminhão de forma irregular e na Praça dos Heróis apreenderam o caminhão em questão e, através das suas novas técnicas de perícia com mais rigor e detalhe, descobriram a mercadoria no fundo falso. O caso será entregue ao Tribunal para uma investigação e para se apurar os verdadeiros donos da mercadoria contrabandeada. A Procuradoria Provincial de Tete juntou os servidores públicos para debater diferentes formas de combater a corrupção, isto no dia em que se assinalou o Dia do Combate a este mal. Falando no encontro hoje realizado na cidade de Tete, o Procurador Provincial, Rui Cupuça, fez saber que há muitos tipos de corrupção na nossa sociedade. Mandamos agentes da polícia, vão para lá, podem chegar lá, negociar com o delinquente e dizer que não o encontramos para então de favores. O juiz pode trocar a sentença com favores que o arguido tem, prejudicando o outro. Na educação, o trabalho parece que é mais facilitado, porque o professor diz: vou te plantar, ao dizer a um aluno, porque vai te fazer chamar porque não deu refresco ou qualquer coisa. O trânsito pode estar a passar um carro com explosivos, etc., porque lhe deu os 200 meticais, ou a tal dita terceira página da carta de condução. Então, são várias formas como a corrupção pode se manifestar no nosso seio. Meus senhores, cabazes devem ser analisados, cabazes devem ser vistos.
Há quem vai oferecer cabaz a um oficial de diligência, um carro Mark II. É preciso ver este carro, por que dão aquele oficial de diligência como cabaz. Aparece na conta do procurador 3 bis. Se quer para o senhor procurador, tem um cabaz ali, vai na sua conta. São 3 bis. A que propósito me dá esse dinheiro? Esse dinheiro é contagiante e é maléfico à sociedade. Num outro desenvolvimento, aquele magistrado lembrou que o país tem muitos dispositivos legais que punem a corrupção. Moçambique produziu normas internas, normalmente a Lei de Combate à Corrupção, Lei número 6/2004, de 17 de junho. A Lei de Probidade Pública, Lei número 16/2012, de 14 de agosto. A Lei número 7/97, de 15 de junho, referente à conduta, deveres e direitos dos titulares de cargos governativos, entre outros diplomas legais, só para citar alguns exemplos. Cupusa diz ainda que o combate à corrupção requer 3 pilares: a prevenção, punição e a recuperação dos bens levados pelos corruptos. Por seu turno, João Kimek, em representação do governador de Tete, diz que o governo provincial tem realizado encontros de sensibilização dos seus funcionários públicos para que estes se abdiquem dos subornos. O governo da província desenvolve muitas ações. Eu referi-me há bocado à consciencialização. Temos partilhado do ponto de vista da comunicação com a Procuradoria Provincial. Há bem pouco tempo recebemos informações segundo as quais nós temos divulgado, por exemplo, a minha área, o setor da educação, divulgar a nível das escolas, sensibilizar os professores, os enfermeiros e outros funcionários das outras instituições. Temos a sensibilização periódica, temos a sensibilização sistemática. Refira-se que Moçambique tem vindo a registrar a sofisticação da corrupção. O Gabinete Central de Combate à Corrupção recebeu só nos últimos anos 1.958 denúncias populares, das quais 109 deram lugar a igual número de processos crimes e a detenção de 120 indivíduos em pleno recebimento de dinheiro resultante da corrupção. Na sua 30ª sessão, o governo aprovou vários decretos com destaque para o Estatuto Orgânico da Polícia de Investigação Criminal. Decorreu hoje, na capital do país, Maputo, mais uma sessão do Conselho de Ministros, onde foram aprovados vários decretos com destaque para o Estatuto Orgânico da Polícia de Investigação Criminal. Como sabem, a Polícia de Investigação Criminal foi criada pela Lei 16/2013, portanto em agosto do ano passado, e era importante, portanto, estabelecer o estatuto deste órgão. Outros regulamentos que decorrem deste estatuto deverão ser aprovados pelo ministro que superintende esta área, que é o ministro do Interior, neste caso, fundamentalmente os regulamentos internos. Mas para já saber que este estatuto estabelece, no geral, as disposições gerais específicas para a PIC, estabelece a definição do que é a PIC, as funções gerais específicas, a direção da instrução preparatória já em termos orgânicos, a direção da instrução preparatória, a competência técnica e tática, os deveres de colaboração e de comparência, bem como as questões ligadas ao segredo de justiça. Ainda na mesma sessão, foi aprovado o Regulamento de Ética e Disciplina do Serviço Nacional de Migração. Como referi, foi aprovado também o decreto do Regulamento de Ética e Disciplina do Serviço Nacional de Migração. Nós falamos há tempos atrás sobre a criação deste serviço, transformando a Direção Nacional de Migração em serviço, e por causa disso foi importante, necessário aprovar este regulamento que traz novas coisas. Mas, no geral, são aquelas questões que são colocadas para este caso. O decreto estabelece como serviço público, portanto, o Serviço de Migração, estabelece como serviço público de natureza paramilitar. E por isso esta necessidade de ter este regulamento que estabelece várias questões. Uma das questões que o regulamento estabelece tem a ver com as disposições gerais, que fala fundamentalmente do objeto e do âmbito de aplicação deste regimento, dos princípios que devem reger o CENAMI, como é conhecido pela sigla, e depois também define os conceitos de disciplina e de infração.
e estão estabelecidos também os deveres e os direitos de cada membro deste serviço, a responsabilidade disciplinar, tanto dos membros como também dos responsáveis hierárquicos. Estão estabelecidos vários tipos de sanções, de conteúdos aplicáveis a todos estes membros. Esta terça-feira foi também ratificado o acordo entre o Governo e a Associação Internacional para o Desenvolvimento destinado ao apoio direto ao orçamento do Estado. A resolução que ratifica o acordo de crédito que foi celebrado entre a República de Moçambique e o IDA, destinado para um acordo de crédito destinado para o apoio direto ao orçamento no valor de 110 milhões de dólares. Como sabem, esta é uma importância muito necessária para o Moçambique e o objetivo para isto é fundamentalmente apoiar, em primeiro lugar, os objetivos do nosso programa de redução da pobreza, melhorando também os sistemas de gestão financeira, que é uma das áreas que o Governo está a trabalhar sobre essa, no sentido de melhorar todos os mecanismos de gestão financeira, bem como também no aprofundamento das reformas institucionais que devem ser levadas a cabo nos diversos setores, para além, sem dúvida, do trabalho de desenvolvimento económico do país. O Conselho de Ministros apreciou ainda o processo das eleições intercalares de Cuamba, o diálogo entre o Governo e a Renamo, bem como as estratégias de desenvolvimento económico do corredor de Nacala. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Tete está zangado com o Fundo de Patrimônio de Abastecimento de Água devido à fraca resposta no fornecimento de água. Segundo o edil de Tete, que falava hoje no arranque da terceira sessão da Assembleia Municipal, o seu executivo tem estado a trabalhar para o abastecimento de água em todos os bairros da URB, mas não há colaboração do FIPAG. A situação de água, nós vamos trabalhando, vamos resolvendo os problemas. Mas ainda vamos continuar com algum déficit, porque o assunto de água, sobretudo aquilo que são os problemas que são apresentados, tocam com o processo de estruturação. Chicanhaza vai mais longe ainda ao referir que há falta de coordenação entre as duas instituições. Nós temos estado a trabalhar de uma forma alinhada com o FIPAG, mas também temos estado a sentir que não tem sido suficiente. O que temos estado a fazer não tem sido suficiente. Porque, para mim, por exemplo, eu gosto de ver as coisas acontecerem com uma certa velocidade, mas quando dá o contrário, acaba sendo frustrante. Dá o contrário por quê? Porque nós estamos a falar de coordenação, articulação. Não estamos a falar de subordinação. Estamos a falar de coordenação, articulação. Isto é uma coisa. A outra coisa é subordinação. Então, enquanto continuarmos nas condições em que estamos em termos de subordinação, ainda vamos continuar com esses problemas. Ainda vamos continuar. Eu não dou ordens ao FIPAG. Não dou ordens ao FIPAG. Apenas aproximo, coordeno, dou minhas ideias, dou minhas sugestões para corrigir isto e aquilo, para avançar naquele sentido. Mas no fim, quem é que deve fazer? É o FIPAG. Agora, se o FIPAG faz ou não faz, este é outro problema. Aliás, o mau ambiente entre o município de Tete e o FIPAG não se subscreve apenas na deficiência de fornecimento de água. Segundo o edil de Tete, a abundância de águas turvas nas ruas, provocadas pelos tubos arrebentados, é outra dor de cabeça. Nós, município, fazemos esforço para mantermos as estradas, as ruas, em condições mais ou menos transitáveis, mas em contrapartida temos problema de águas que correm pela estrada porque há a tubagem que arrebentou. Estou a falar agora, eu tenho situações que já há 2 semanas atrás trabalho com o vereador do saneamento, com alguns e outros pontos que têm esse problema,
mas continuam ainda águas a correr. No entanto, Egídio Francisco, chefe do departamento técnico do FIPAG, defende que o sistema de tubagem que a cidade de Tete usa está fora da sua vida útil. Por outro lado, Francisco acusa os munícipes de vandalização da tubagem. Nós sabemos que a cidade de Tete, o sistema da cidade de Tete é um sistema muito antigo, praticamente são 42 anos de existência. Então, o que está a acontecer em alguns pontos dos bairros, está a acontecer, está a ver aquilo que é o entupimento da tubagem. Então, este é um trabalho que nós estamos a fazer de forma pontual, de caso por caso, mas o que nós constatamos é que também há uma má-fé daquilo que é a parte de alguns munícipes. O que nós fomos constatar já há 2 semanas atrás, há uma zona que ficou praticamente 3 dias sem água, porque alguém foi simplesmente e fechou a válvula. Então foi um constrangimento que nós corremos de um lado para o outro, perceber o que está a acontecer, mas fomos descobrir que houve esta situação. O município da Beira conta com novos caminhões porta-contentores que vão dar um grande reforço na recolha de lixo. Com estes 2 novos caminhões porta-contentores, o Conselho Municipal da Beira acaba de reforçar os serviços de higiene e salubridade para a recolha de lixo. Para Deves Simango, presidente do Conselho Municipal da Beira, os meios ora entregues à variação da higiene e salubridade vêm para melhorar a prestação dos serviços aos munícipes no que tange à limpeza da cidade. Por outro lado, significa maior capacidade de abrangência a nível da cidade. Portanto, se os contentores demoravam um círculo de horas para a sua recolha, vai reduzir esse círculo de horas. Por outro lado, vamos ampliar o nosso campo de ação. Portanto, se havia zonas, ainda havia deficiência na rotina da recolha do lixo, portanto, a rotatividade vai reduzir. Portanto, isso significa maior abrangência na recolha do lixo de sólidos a nível da cidade. Estes meios circulantes custaram aos cofres do Conselho Municipal da Beira 12 milhões de meticais. Deves Simango referiu que a idilidade vai no próximo ano adquirir outras viaturas com vista a dar resposta às preocupações dos munícipes. Portanto, é um desafio que a autarquia tem. Hoje já temos 21 viaturas de recolha de lixo sólidos. Mas se formos a olhar a demanda da utilização e as necessidades dos munícipes, parece que não temos viaturas na cidade. Mas são 21 viaturas, portanto é um esforço enorme. É combustíveis, é manutenção. E como deve imaginar, a manutenção desse equipamento é especializado. Não se faz manutenção de qualquer maneira. Temos que recorrer muitas vezes aos agentes para garantirmos a vida útil das viaturas. Com estes meios, o Conselho Municipal espera que a qualidade do serviço prestado aos munícipes venha a registrar significativas melhorias. Um dos desafios da edilidade é sensibilizar os munícipes a evitar a destruição dos contentores de lixo. O governador da província de Sofala, Félix Paulo, apela ao uso racional da energia elétrica. A situação de rede elétrica na província foi um dos pontos abordados na 17ª sessão do governo de Sofala. Neste momento, o índice de eletrificação na província de Sofala é de 28% e espera-se alcançar até o final do ano 30%. Temos o distrito de Marengue, único que ainda não está eletrificado aqui na província de Sofala. Mas os trabalhos estão em curso, tudo está previsto para que até finais deste ano, mais tardar princípios do próximo ano, a energia chegar ao distrito de Marengue. A província de Sofala, neste momento, conta com 123.973 clientes. Já distribuímos cerca de 322 mil gigawatt-horas e faturamos cerca de 278 mil gigawatt-horas. A EDM em toda a província tem 200 trabalhadores, o que quer dizer que cada trabalhador assiste 620 clientes. O nosso índice de eletrificação aqui em Sofala é de cerca de 28% até outubro passado. Esperamos atingir os 30% pelo menos até ao final do ano.
Alberto Banze, diretor de eletricidade de Moçambique na cidade da Beira, disse que neste momento está-se a usar a energia sob uma capacidade limite e por via desta, o governo apelou ao setor de energia para intensificar o trabalho para garantir que não haja cortes sistemáticos de energia nesta quadra festiva. Precisamos continuar a coordenar com as obras públicas, com outras decisões, para que, de fato, com as empresas, grandes empresas que consomem muita energia, é preciso, de fato, continuar a sensibilizar no sentido das pessoas saberem poupar energia quando é necessário. E cada um de nós está aqui também uma chamada de atenção. Nas nossas casas, quando estivermos na sala, que apaguemos a luz no quarto. Né? Cada um de nós, não é só as empresas, cada um de nós, a partir dos nossos colegas de comunicação social, na sua casa, façam isto. O governo apelou também à população no geral o uso racional de energia, uma vez que tem-se verificado um desperdício desse recurso não só por parte das grandes fábricas, assim como nas residências. E com esta nota informativa vamos observar um curtíssimo intervalo. Voltamos dentro de instante com mais informações.